O Vanguarda Comunidade de hoje vai falar de um dos maiores sonhos da mulher, poder gerar um filho. Mas o que fazer quando isso acaba acontecendo depois dos 35 anos? Gravidez na maturidade oferece riscos à saúde da mãe? E que tipo de riscos provoca ao bebê? O que a medicina tem a dizer sobre isso? Hoje eu converso sobre esse tema com 3 pessoas. Eu estou com o ultrassonografista Alexandre Moassab. Alexandre, ultrassonografista ou fetólogo? Qual é o nome correto que eu posso usar? Os dois, né? Mas a medicina fetal, que seria o fetólogo hoje, é uma subespecialidade do ultrassonografista, né? Então, é aquele médico que, além de ter a especialidade em ultrassom, ele tem aquela subespecialidade específica na avaliação do feto. Então, é esse que a gente chama hoje de fetólogo. Pois é, o Alexandre é um dos profissionais mais procurados pela comunidade para poder tratar dessa questão da ultrassonografia, e eu converso com ele neste primeiro bloco a respeito desse assunto, mas também terei aqui a geneticista Valéria Franco, que fala sobre essa questão genética envolvendo a família, o pai e a mãe e a criança, e os riscos que decorrem de uma gravidez depois dos 30 e poucos anos de idade. E também terei, por fim, no último bloco, vou conversar com a ginecologista Gláucia Badio, que tem informações importantíssimas a dar para quem se aventura nessa arte maravilhosa que é a de ser co-criadora, né, do universo, trazendo um filho. Só que numa idade um pouco mais de risco. Qual é a quantidade de mães candidatas a mãe que aparecem no seu consultório já depois dos 35, querendo ser mães efetivamente? Na verdade, eu recebo lá as que já estão sendo efetivamente mães, né? Elas já estão gestantes. E o número de gestantes acima de 35 anos vem aumentando ao longo do tempo. E graças a essa independência que a mulher conquistou hoje, ela tem a opção de ter os seus filhos numa idade mais avançada. E na sua visão de médico, você compõe... No nosso programa hoje tem essa perspectiva que é uma abordagem multidisciplinar, mas dentro da mesma questão, que é a da gravidez. E, possivelmente, tratada da gravidez de risco, porque já tem uma certa... Quando que ela pode ser considerada de risco? Só pelo fato da mulher ter mais de 35 anos ou não procede esse tipo de consideração, uma gravidez de risco nessa faixa etária? Tecnicamente, é considerado uma gestante de maior risco a partir dos 35 anos de idade. Eu não gosto de dividir as pessoas em faixa etária, que dá a impressão de que uma gestação antes dos 35 anos de idade não tem risco nenhum. E que a partir dos 35, quer dizer, aquela linha de corte faz com que a mulher sofra riscos extremos. Na verdade, não é isso que acontece, Abranches. O que a gente sabe da medicina hoje é que o risco vai aumentando conforme a idade da mulher vai aumentando. Mas não é impossível, ou pelo contrário, é muito mais possível você ter uma gestação sem problema nenhum, em qualquer época que seja, do que ter uma gestação com problema. O índice de gestações com problema na população em geral, em torno de 2 a 3% dos problemas do feto, que incluem problemas físicos ou cromossômicos, genéticos e assim por diante. Então, é nesses 2 ou 3% que o fetólogo atua para tentar definir o que o feto tem e poder trazer as soluções cabíveis a cada caso. Uma das maiores dúvidas que as mães, já com alguma maturidade, têm é na hora em que o ultrassonografista vai fazer o exame e acaba fazendo aquelas medições, está lá na tela o feto, começa a dar informações, você como profissional começa a dar as informações para a mãe e ela não entende muito o que significa, você vai puxando um dado para cá, você anota uma série de observações. Qual é a diferença que aparece numa gestação de uma mãe acima de 35 para uma gestação de uma mãe mais jovem, nessas medições que você faz? O que a gente procura em qualquer gestante são marcadores biofísicos do feto que vão dizer para a gente se aquele bebezinho especificamente está dentro de um grupo de maior risco para ter alterações principalmente cromossômicas, tá? Por exemplo, a síndrome de Down, que é a mais comum das alterações cromossômicas de crianças nascidas, tá? Então, esses marcadores biofísicos, eles são identificados em qualquer gestante, tá?
antes de 35 ou após 35 anos de idade. A diferença básica disso é que após os 35 anos de idade, mesmo com marcadores normais, aquela gestante é considerada de maior risco. Isso nos países de primeiro mundo, que tem a opção ou que tem quase que a obrigação da gestante fazer exames mais específicos e de diagnóstico definitivo. Tá? O que a gente oferece para as mulheres hoje acima de 35 anos do ponto de vista científico? O conhecimento do cariótipo daquele feto. Que significa, tá? O quê? Isso, a gente tira um pouco de líquido amniótico ou mesmo de células da placenta. Isso a gente já consegue fazer a partir de 12 semanas de gestação. E a gente pode dar àquela mãe, ou aquele casal que está grávido naquele momento, o conhecimento da normalidade cromossômica do feto. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante nas mulheres acima de 35 anos de idade. É importantíssimo, tá? Que elas façam esse tipo de exame. Não é obrigatório fazer esse tipo de exame, mas é o que a medicina tem hoje a oferecer para essas mulheres como um conforto maior, já que elas são consideradas de maior risco. Né? O que a gente tem hoje também para oferecer para essas mulheres? Além dos marcadores biofísicos que a gente faz em todas as gestantes, a gente tem um exame hoje que são os marcadores bioquímicos, que a gente tira o sangue da mãe, manda para análise e com esse dado a gente tem uma assertividade maior, juntando os marcadores biofísicos e os marcadores bioquímicos da normalidade desse feto. A gente consegue chegar em torno de 95% de certeza que aquele feto é normal do ponto de vista cromossômico, com esses dois dados, o biofísico e o bioquímico. E aquela gestante, ou aquele casal que quer ter uma informação complementar, aí parte para o exame invasivo, que seria a retirada do líquido amniótico ou de células da placenta. Isso a gente faz como fetólogo e dá esse resultado definitivo para o casal. Esse é um resultado de certeza. E ele consegue diagnosticar em torno de 350 tipos de alterações cromossômicas. E essa informação você passa, caso seja necessário, ali numa conversa direta e franca com o casal. Sempre quando a gente está fazendo o exame, a gente tem o cuidado de passar as informações corretas, né? E sempre pedir para o casal perguntar ao seu médico obstetra as informações ou a necessidade que ele tem de fazer cada um dos exames. Né? A conduta é sempre definida pelo médico obstetra. Nós somos um auxiliar do obstetra. E é lógico, dependendo das dúvidas de cada casal, a gente vai tentando dirimi-las lá no momento do exame. Você falou agora há pouco do médico obstetra, ginecologista obstetra. Este programa tem essa ideia hoje. O Alexandre contribuiu conosco, dando essas informações preciosas a respeito da importância do trabalho da ultrassonografia para se ter uma visão mais ampla do que está acontecendo no processo da gestação, para que outros profissionais sejam convidados também a opinar e sejam bem informados a respeito de tudo isso com um trabalho como os que ele realiza. Alexandre, obrigado pela sua participação nesse programa. Logo mais estamos de volta para continuar falando a respeito da gravidez após os 35 anos de idade. Até que ponto isso é um risco para a mãe, até que ponto é um risco para os filhos. Até já.